Boa noite. Boa noite. Tem alguém aí? Estamos aguardando. Boa noite. Boa noite, Autoescola Castelo. Boa noite, Krishna. Belíssimas. Boa noite. Denise, doutora Denise. Seu Paulo. Oi, Kátia. Léo Valença, nosso convidado, entrou. Oi, Daniel. Torque Seguros, boa noite. Léo Valença, boa noite. Alô? Boa noite. Me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem? Léo? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tá, só não tô te vendo, sua imagem tá travada. Tá me vendo bem? É. Deixa eu sair, eu vou sair aqui, você me chama de novo, que eu vou pro meu Chama. Wi-Fi, que eu tô no 4G. Segura aí. Tá bom, tá. Enquanto isso, boa noite, doutor Bruno, Miguel Advocacia, Conquista Contabilidade, Luizão, boa noite. Boa noite, Felipe. Bem, gente, toda quarta-feira a gente tem procurado fazer essa série de lives chamada Bate-Papo Empreendedor, às 21h30, toda quarta-feira, sempre com temas que possam ser interessantes, que sejam importantes para os empresários, que possam ajudar aos empresários terem sucesso em seus negócios, administrarem melhor seus empreendimentos, ter uma melhor gestão dos seus negócios, tá? Hoje o nosso convidado é o Leonardo Valença. Estamos aguardando ele trocar a internet dele aí para ficar melhor para a gente conversar. E nós vamos falar sobre o tema empresário, economize com o trabalho remoto. Na semana passada nós tivemos uma live sobre como usar o Instagram para a gente melhorar as vendas, para vender mais, né? E hoje nós vamos falar sobre como economizar com o trabalho remoto. Ó, Leonardo está chegando aí. Alô, Léo. Tá me ouvindo agora? Perfeito. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Floriano. Obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês. Imagina, cara, eu que agradeço a satisfação de poder ter você aqui para a gente conversar, bater ter esse bate-papo aí. Estou falando para o pessoal aqui que a gente tem procurado toda quarta-feira, às 21h30, executar um projeto que é chamado de Bate-Papo Empreendedor, para trazer pessoas como o Valença para compartilhar as informações riquíssimas que tem aí com a gente, sempre em busca de ter mais sucesso nos negócios, como vender mais, como economizar mais, como gerir melhor os negócios, enfim. A fila é grande de coisas que a gente precisa conversar, né? E Legal. aproveitando, dizer que o Léo Valença, ele é um empreendedor, um cara muito inteligentíssimo, e assim, eu converso com ele, ele sabe que, assim, da satisfação que eu tenho até de conversar com ele, do gosto que a gente tem de conversar com gente inteligente, né, não, Leonardo? Que isso! Tem administração pela UNB, é especializado em gestão de TI, não é isso, Leonardo? Me corrija se eu estiver falando. Gestão de tecnologia, Passou por diversas empresas nacionais e multinacionais, abandonou a carreira de executivo para se tornar CEO da iMail, não é isso, Leonardo? É, isso mesmo. Isso aí, cara. Beleza. E quer falar alguma coisa? Eu ia falar que tem, entre outros, né, usuários, a MAF Contabilidade, né? Ah, com certeza. É isso aí. E eu convidei o Leonardo para a gente falar de um tema que é bastante interessante nesse momento que nós estamos vivendo, que é o trabalho remoto, né, Leonardo? Isso. E o nosso tema seria: empresário, economize
com o trabalho remoto. O Leonardo, a empresa dele é totalmente remota, né, Leonardo? Integralmente, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, o que que seria, para quem não tem muita familiaridade com esses termos, Leonardo, o que que a gente pode chamar de trabalho remoto? Tá, vamos lá. Vou contar um pouquinho a nossa história e como é que a gente chegou no trabalho remoto, e aí eu já entro no termo, tá, Floriano? Então, a gente fundou a e-mail, como você sabe muito bem, em novembro de 2015, eu e o Rafael. Eu era executivo de uma empresa de tecnologia, a grande na época, a multinacional, e aí decidi abrir mão da minha carreira de executivo para poder empreender, né? Não tinha 30 anos ainda, não tinha filho, eu falei, cara, quer saber, a hora de empreender é essa. E aí conversei com a esposa, falou, te apoio nesse projeto, vamos embora. E aí dei um jump, né, da carreira de executivo, fiz uma viagem para o Vale do Silício, voltei e falei, cara, vou começar a startup. E aí começamos a startup trabalhando de casa, porque era eu e meu sócio, né, o Rafael. E aí, logo, a gente arrumou um primeiro investimento anjo. E aí, nesse primeiro investimento anjo, o investidor cedeu o escritório para a gente trabalhar. Na época era finalzinho de 2015, início de 2016. Ficamos lá, ele ia até mais ou menos abril. Em abril, a gente teve que sair do escritório, porque a gente quebrou o contrato com o investidor anjo. Na verdade, ele saiu da nossa sociedade. E aí, a gente teve que procurar um lugar para trabalhar. E é interessante, Floriano, porque naquela época eu sequer imaginava na hipótese de trabalhar remoto. Eu tinha internet em casa, meu sócio, Rafael, tinha internet em casa, e a gente, teoricamente, não precisaria trabalhar num escritório físico. Mas eu tinha aquela mentalidade que para a empresa existir, nós precisávamos de ter um escritório físico. E aí eu aluguei um escritório lá no Centro Empresarial Brasília, e aí fomos para lá, trabalhamos de maio de 2016 até abril de 2017. Em abril de 2017, a gente recebeu uma outra rodada de investimento e fomos lá para o SIG, né, para a Memora, que era uma empresa que investiu na e-mail em 2017. E aí ficamos trabalhando lá na Memora, no escritório da Memora, de maio de 2017 até outubro ou novembro de 2018. Em novembro de 2018, o meu sócio, o Rafael, na verdade, um pouquinho antes de novembro, o Rafael decidiu ir morar no Canadá. E coincidiu com a gente terminar o nosso contrato de investimento com a Memora, né? Terminou nossa parceria com eles. E a gente se viu o seguinte, olha, vamos atrás de outro escritório. O Rafael mudou, né, de país, não está mais aqui, não pode estar mais aqui. A maior parte do corpo profissional da mão de obra contratada da empresa é da área dele, da área de desenvolvimento de software. E aí a gente se viu com a necessidade de falar, cara, vamos apostar no trabalho remoto. E no início, Floriano, foi muito desafiador, porque é uma questão de cultura mesmo, não tem jeito. E eu tinha aquela cultura do acordar, tomar banho, tomar café, trocar de roupa e ir para o escritório, né? Eu fico no escritório, volto para almoçar, quando dá, volto para o escritório, fico lá até 18, 19, 20 horas e volto para casa. E assim era a rotina. Quando eu me vejo acordando e estando a 10 segundos do meu escritório, né? Que é a mesa onde eu trabalho, na minha casa, você começa a falar assim, cara, mas que coisa estranha. E à medida com que isso vai passando, você vai começando a assimilar e falar assim, cara, mas peraí, eu não tenho que pegar trânsito. Eu tenho que gastar gasolina. Eu não gasto paciência pegando o trânsito, ou energia, né, tendo que passar no posto, ou eventualmente podendo bater o carro, colidir o carro, ou passando por qualquer uma dessas variáveis que muitas vezes a gente não controla. Eu não preciso pegar nada disso. Eu me sinto mais produtivo porque eu demoro 5 segundos para estar no escritório, consigo ali desenvolver muito mais, muitas vezes com muito mais tranquilidade e muito mais concentração do que dentro do próprio escritório físico. Você tem um ruído ali no ambiente que eventualmente tira a sua atenção. E aí, à medida com que a gente foi começando a trabalhar, eu fui chegando à conclusão de que, cara, é muito mais vantajoso para o empresário, sobretudo a nossa existência como startup, ou seja, nós somos uma startup de tecnologia, é muito mais vantajoso para a gente hoje trabalhar de forma 100% remota. E a notícia boa é que a gente cresceu, né, se expandiu, hoje a gente tem 12 pessoas trabalhando na empresa,
e nossa empresa continua sendo 100% remota e a ideia é que continue assim. Então, só fechando e respondendo a pergunta que você me fez, eu contei toda essa história, o trabalho remoto é qualquer trabalho que é feito fora de um ambiente físico, né? De um ambiente físico da empresa. Né? Você tem a ideia do home office e do remote office. Eu prefiro chamar de remote office. Por quê? Porque home office é você trabalhar de casa. Remote office é você trabalhar em qualquer lugar. É você poder ir que é mais a ideia existente hoje, né? Que, na verdade, você não é restrito à sua casa. Na verdade, se você tiver um notebook e um telefone do lado, você trabalha em qualquer lugar que você tiver. Você tem um aparelho, né, celular e um notebook conectado à internet, você trabalha de qualquer lugar do planeta. E aí o que eu vejo? Né? Muitas pessoas vão começar a trabalhar de forma remota, não necessariamente dentro de casa, ou porque tem filho pequeno, ou porque não tem infraestrutura dentro de casa para trabalhar, ou porque não conseguem, né, trabalhar dentro de casa, mas vão para escritórios de coworking próximos. Então, o que eu acredito em termos dessa evolução é que cada vez mais as empresas vão deixar de terem escritórios físicos para poder serem 100% digitais, disponibilizando para o funcionário a possibilidade dele trabalhar de qualquer lugar. Você acha que você que já vem com esse trabalho remoto já há mais tempo, Leonardo, você acha que essa pandemia do coronavírus, que para você, na e-mail, chegou a influenciar de alguma forma o trabalho remoto para você e para a sociedade em geral? Qual é a influência que você acha, qual é o legado positivo ou negativo que essa pandemia vai deixar para nós em relação ao trabalho remoto? Vamos lá. Em relação a e-mail, só do ponto de vista de operação, foi zero impacto. Porque como a gente já era 100% remoto, não teve nenhum tipo de reajuste que a gente precisou fazer para permitir com que as pessoas pudessem trabalhar remotamente ou trabalhar de casa. Elas já trabalhavam de casa, a gente teve zero impacto. Só um parênteses. Inclusive, os 12 funcionários que você disse, e nem são só em Brasília, né? São espalhados, não é isso? O meu sócio está em Toronto, eu tenho gente em Belo Horizonte, eu tenho gente em Brasília, eu tenho gente nos Estados Unidos, tenho um desenvolvedor em Portugal, tem gente no mundo inteiro, né? Trabalhando com a gente. Então, bom, e aí para e-mail não teve impacto, obviamente, né, do ponto de vista comercial, a gente teve impacto de algumas empresas que a gente estava praticamente com o contrato assinado, né, que tiveram que fechar. Por exemplo, uma delas era um grupo grande de shopping center aqui em Brasília, que entrou em freezing, né? O shopping teve que fechar. Então não fazia sentido. Eles demitiram 95% da mão de obra deles, suspenderam o contrato de 95% da mão de obra deles, e aí por isso eles precisaram cancelar os contratos e suspender aqueles que estavam para ser assinados. Mas tirando a parte comercial, a parte de operação da empresa continuou normalmente. Bom, respondendo a segunda parte da sua pergunta, em relação à sociedade, o legado que essa pandemia vai nos deixar, talvez até apontando um pouquinho para essa questão de evolução, né, do ambiente de trabalho. Essa pandemia ela veio para acelerar o processo, Floriano. Por quê? Se você for pegar estudos de empresas de RH, revistas de RH especializadas em gestão de recursos humanos e que trabalham a respeito do futuro do trabalho, pensam e discutem a respeito desse assunto, elas já apontavam que o flex work, o que é o flex work? Floriano permite com que parte da MAF Contabilidade trabalhe de casa, parte fique no escritório. Ou ainda permite com que parte trabalhe de casa segunda, quarta e sexta e parte trabalhe dentro do escritório terça e quinta. E aí faz um rodízio ali para poder otimizar o espaço físico e comportar todo mundo. O flex work já era uma realidade em algumas empresas, sobretudo as empresas de maior porte, que já tinham essa dificuldade e esse desafio em relação à acomodação física das pessoas, dos colaboradores. E o que aconteceu com o coronavírus foi, poxa, veio a pandemia, isolamento, confinamento, o que a gente faz? Cara, vamos acelerar esse processo, vamos disponibilizar acesso às pessoas, no caso das grandes empresas, via VPN, para que as pessoas possam acessar os sistemas das suas casas. E aí um exemplo disso, por exemplo, meu cunhado, o marido da minha irmã, é do Banco do Brasil, é da área de tecnologia do Banco do Brasil, e ele foi um dos responsáveis por colocar a VPN do banco para 60 mil funcionários para funcionar de uma semana para outra. Caramba! Foi Que desafio, né?
uma força-tarefa enorme, absurda, porque é uma empresa que não estava acostumada com esse tipo de realidade, uma empresa gigantesca, como é o Banco do Brasil, e que de uma hora para outra, num piscar de olhos, teve que se adaptar a essa necessidade. Então, o que essa pandemia deixa de legado, né, dentro desse contexto, Floriano, para mim as empresas finalmente perceberam que nós estamos no ano de 2020. E de que no ano de 2020 nós funcionamos com a internet 4G mais, né, Wi-Fi mais, e por causa disso você não precisa de ter um escritório físico para poder viabilizar o seu negócio. O seu escritório pode estar em qualquer lugar. Eu acho que essa é o grande legado que essa pandemia nos deixa. E by the way, né, a propósito, uma pesquisa mostra que 55% das microempresas que foram para o trabalho remoto disseram que continuarão no trabalho remoto depois da crise porque estão se vendo mais produtivos. O povo gostou, né? Leonardo, por exemplo, você acha que qualquer ramo de atividade se encaixa no trabalho remoto? Ou você acha que tem ramos que definitivamente não dá para ser trabalho remoto? Eu acredito que não, definitivamente não, óbvio, né? Escola, hospital, a ótica, né? A família Menezes. E outras lojas de varejo, né? Principalmente do varejo, indústria, né? Fabricação, manufatura, você não tem como trabalhar remoto. O que vai acontecer os escritórios administrativos dessas empresas, todos, né? Na minha opinião, no médio e no longo prazo, vão continuar remotos, vão permanecer, vão se transformar 100%, serão viabilizados de forma remota, e vai ficar presencial aquilo que não tiver como ser feito de forma remota. Em que pese você ter 2 pontos interessantes nessa história, que são, número 1, em São Paulo, e por conta da pandemia isso também acelerou muito, já começaram a ser concebidos restaurantes que são especializados só em delivery. Então veja a tecnologia influenciando aí, ou seja, eu não tenho mais mesa nem cadeira no meu restaurante, o meu restaurante trabalha de porta fechada, eu produzo, recebo o pedido no iFood ou no Uber Eats, ou no Rappi, entrego e esse é o meu negócio. Então isso acelerou muito, né, dentro do varejo, principalmente varejo alimentício, isso é uma coisa que veio para ficar, isso é uma tendência que veio para ficar, o consumo exponencial do delivery. E em relação àquilo que não tem como ser presencial, não tem como ser remoto, continuará sendo presencial, mas os escritórios administrativos passarão a ser totalmente remotos. Que já é uma grande vantagem, porque, imagina, a quantidade de pessoas que trabalham envolvidas em serviço administrativo, se esse pessoal para de transitar pela cidade, enfim, isso aí já é um ganho e tanto, né? Pega, por exemplo, só colocar outro dado que eu acho que é importante, Floriano. Você pega, por exemplo, em São Paulo, você tem 40% das empresas que são empresas de serviço. Vamos fazer uma conta muito grosseira aqui, né? Você tem, sei lá, 12, 13 milhões de habitantes só em São Paulo, capital. Você pega 5 milhões de pessoas que não saem de casa, você tem um trânsito de final de semana todos os dias. Então, é um impacto absurdamente grande na mobilidade urbana e na qualidade de vida das pessoas. Esse também é um legado que essa pandemia vai deixar para a gente, sem sombra de dúvida. E pegando o gancho nisso que você está falando, eu até tinha feito uma anotação aqui, o que você citaria como sendo os principais benefícios do trabalho remoto, tanto para o empresário, quanto para a qualidade de vida do empregado, né? Então, em primeiro lugar, para o empresário, Floriano, sem sombra de dúvida, barateamento no custo de contratação. Você é muito mais expert nesse assunto do que eu, né? Vou falar da minha visão como empresário. O que acontece? Hoje você tem uma série de obrigações trabalhistas, por exemplo, a necessidade de você pagar vale transporte. Obviamente, porque o funcionário tem que sair da casa dele para ir para sua casa. Né? Além disso, para aquelas empresas, por exemplo, como indústria, a legislação trabalhista também estabelece que se o funcionário estiver indo para a fábrica e ele sofreu um acidente, como ele estava na rota do trabalho, a empresa é responsável por isso, sim ou não? Estou falando besteira? Perfeito, certinho, isso mesmo. Então, existe esse risco também que agora, né, muito dele vai ser minimizado no aspecto dessa mudança de paradigma, dessa mudança de padrão. Então, para a empresa, você tem um barateamento no custo da contratação, não só porque você não tem coisas, por exemplo, como vale transporte, número 1, como também você tem um espectro muito maior de pessoas para poder contratar,
por um custo mais barato. Vou te dar um exemplo com o que a gente tem hoje na empresa. Um dos meus desenvolvedores, ele mora, né, um dos nossos engenheiros de software na e-mail, ele mora em Gurupi não, ele mora em Miracema do Tocantins. Mas é uma cidade que tem, uma cidade que deve ter 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. O custo desse funcionário para mim, mesmo sendo CLT, ele é assim, absurdamente mais barato do que se eu estivesse contratando esse mesmo funcionário com as mesmas competências que ele tem em São Paulo. Seria 3, 4 vezes mais alto. Entendeu? Entendi. Por exemplo, é engraçado, falar, né? Isso, e pegando o gancho nisso que você está falando, a gente, na Mafra Contabilidade, hoje, estamos assim com uns 70% da equipe trabalhando remotamente. Por conta da pandemia e tal, a gente até que não sofreu tanto impacto, porque a gente já tinha VPN, já tinha acesso de fora, já trabalhava em casa, mas é aquele negócio, como você falou, o comodismo de pegar o carrinho, ir para o escritório e tal, aquela coisa toda, a pandemia veio para acelerar o processo de entender que o trabalho remoto seria melhor. Pouco antes, talvez no final do ano passado, a gente teve uma colaboradora que assim, a gente se adaptou muito bem, tanto a empresa a ela, quanto ela a empresa, e uma pena que ela ficou com a gente durante uns 6 meses, mais ou menos, e teve que se mudar, porque ela aconteceu na vida particular dela, ela teve que mudar para o Rio Grande do Sul. Se a gente tivesse descoberto o que a gente descobriu agora nos últimos 2 meses, talvez ela pudesse ter mudado para o Rio Grande do Sul e continuado trabalhando na Mafra Contabilidade. Porque hoje a gente conseguiria colocar um ramal para ela dentro da casa dela, conseguiria colocar um sistema dentro da casa dela, tudo, com o posto de trabalho completo, como você disse, não na casa dela, em qualquer lugar que ela quisesse. Em qualquer lugar que ela quisesse. Mas é interessante isso, Fuderiano, porque mesmo no nosso caso, que nós somos uma empresa de tecnologia, eu só fui entrar, né, e me dar conta disso depois que o meu sócio, que o Rafael, mudou para o Canadá. Que a gente foi forçado a adotar esse novo paradigma. Antes disso, a gente nem pensava nessa hipótese, por mais óbvio, né, e por mais viável, do seu ponto de vista de tecnologia, que isso parecesse. A gente se acomoda, né? E aí fica difícil de sair da zona de conforto se não houver ali um estímulo para isso, né? Exatamente. Mas, como diz o meu pai, né? A necessidade faz o sapo pular, né? Então... verdade. Leonardo, e as desvantagens? Você consegue enxergar alguma desvantagem no trabalho remoto? Olha, as desvantagens, Floriano, eu acho que a grande desvantagem é o que eu chamo de senso de pertencimento. Por quê? Existem 2 vias aí muito importantes que ambas fazem a alusão ao processo relacional do funcionário, do indivíduo com a empresa e com seus pares, que do seu ponto de vista da psicologia, algo bastante importante de ser levado em consideração. Então, o funcionário que vai para a empresa, ele tem um senso de pertencimento com aquele lugar, com aquele prédio, com o restaurante que ele desce todo dia para poder almoçar, e com o dono do restaurante que eventualmente ele cumprimenta, com as pessoas que ele conversa, com os colegas de trabalho que ele vai ali e troca ideia, não só na hora do almoço, mas eventualmente no cafezinho, ou no lanche, ou ao chegar, ou antes de sair, ou descendo no elevador no escritório. Então, esse senso de pertencimento, ele é algo que se perde, né? E se abre mão, é um contra, vamos colocar dessa forma, na mudança desse paradigma, na mudança desse padrão. O que, evidentemente, tem que ser substituído, é uma coisa que a gente tem tentado fazer na e-mail, por espaços de pertencimento, né, voluntariamente criados pela empresa, para que as pessoas possam interagir, para que as pessoas possam se conhecer presencialmente, né, pessoalmente. Então, eu, por exemplo, a gente fez uma reunião, uma conferência da e-mail para todos os colaboradores em março, e tinha alguns deles que a gente já trabalhava com a gente há mais de 6 meses, e eu não conhecia pessoalmente. E você pensa, e por mais que eventualmente você fale todos os dias com aquele colaborador, né, troque mensagem, faça videoconferência, de fato existe uma conexão maior quando você está no tete-a-tete com ele, quando você aperta a mão, dá um abraço. Agora a gente não está podendo fazer mais isso, né? Mas quando você tem essa interação presencial, é algo que de fato consolida. E tem um aspecto também que algumas pesquisas mostram em relação à geração de ideias. Algumas pesquisas apontam que
as grandes ideias de novos produtos, novos serviços, novos processos empresariais, elas são criadas dentro desse espaço do cafezinho. Ah, vamos aqui, vamos sentar, tomar um café aqui depois do almoço. Ah, você acredita que eu estava pensando nisso? Ah, mas eu também estava pensando nisso, nisso, nisso. Daqui a pouco ali nasce uma ideia, uma grande ideia de um novo processo, de um novo produto para a empresa. É verdade, é verdade. E como você acha que no trabalho remoto a gente consegue suprir isso integralmente, com alguns encontros presenciais, periódicos e tal, ou a gente supre isso em parte? Então, eu acredito que, como eu falei, existe a necessidade de você criar espaços de pertencimento, né, sazonais, para que você crie essa interação presencial. No nosso caso, por exemplo, a gente fez a conferência, a gente só consegue fazer a conferência uma vez por ano. Por quê? Porque eu tenho que mandar passagem para poder trazer gente de Tocantins, de São Paulo, dos Estados Unidos, de Toronto, de Portugal. E não dá, é inviável a gente fazer isso mais de uma vez por ano. Mas a gente tenta condensar ali 3, 4, 5 dias juntos para que seja o mais fluido, mais produtivo e proveitoso possível esse processo. Tá certo. Leonardo, e o pessoal que está nos assistindo, por exemplo, que quer iniciar uma experiência com trabalho remoto na empresa dele, na parte administrativa, ou é uma empresa de prestação de serviços e ele quer colocar ela totalmente remota, que ferramentas você acha que ele precisa para começar a fazer a experiência dele? Então, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que só é possível fazer o trabalho remoto usando tecnologia como a grande aliada nesse processo. E a tecnologia ela começa principalmente com você construir um ambiente virtual da sua empresa. Então eu falo isso por quê? Porque muitas empresas ainda estão presas, né, no WhatsApp e com a pandemia tiveram que meio que se reorganizar. Por quê? Porque elas perceberam que o WhatsApp não é um ambiente de trabalho, né, finalmente. Em que pese, todo mundo está lá, a gente tem o grupo da empresa, todo mundo conversa, troca ideia, compartilha. Mas quando você está de fato tendo que trabalhar remotamente, supervisionar o que o seu funcionário está fazendo remotamente, acompanhar o trabalho dele e o projeto da sua empresa remotamente, já não é mais tão conveniente assim você tá aqui com o WhatsApp aberto e você está recebendo mensagem da sua mãe no grupo da família. No momento você está querendo trocar uma ideia importante a respeito de um projeto com o seu funcionário no horário de expediente. Então, em primeiro lugar, você tem um ambiente, né, tecnológico para poder fazer com que a sua empresa seja viável remotamente. Nesse sentido, você tem algumas opções de pacote, né? Por exemplo, no seu caso, Floriano, que trabalha com atendimento ao público, tem que receber ligação, faz sentido você ter uma estação de trabalho remota com um ramal via VoIP que vai chegar na casa da pessoa, um Siga-me, né? De uma central telefônica que vai tocar no telefone da pessoa, caso seja digitado o ramal XPTO. Então você tem aí essa possibilidade de configurar essa modalidade, vamos colocar dessa forma, de posição de trabalho. Algumas empresas, por exemplo, nós, não temos essa necessidade. Então, o que a gente faz? A gente usa o iMail. O iMail é uma ferramenta um ambiente virtual, né, de colaboração empresarial, que funciona muito parecido com o WhatsApp. E a proposta de valor do iMail é justamente fazer com que a empresa ela tenha um ambiente próprio de comunicação e colaboração. Troca de arquivo, criação de tarefas, gestão de projeto, tudo dentro do mesmo ambiente. E importantíssimo, porque eu digo isso por experiência própria, você, quando parte para um ambiente remoto e que você recebe, por exemplo, um documento de identidade de um cliente e que você tem que encaminhar para um funcionário A, B ou C executar um determinado serviço, você não vai mandar o documento pessoal do cara no WhatsApp pessoal do funcionário. Não dá, né? Você precisa ter um mínimo ali de controle sobre aquelas informações, principalmente que estamos nos aproximando da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas são responsáveis pelos dados que elas pertencem, que elas têm seu poder, que elas recebem. Então, assim, no caso do e-mail que eu posso dizer que eu conheço, que na verdade você tem o controle total dos dados e de onde você coloca as informações, na mão de quem, né? Quem está compartilhando, o que está compartilhando, quem tem possibilidade de compartilhar, quando tem possibilidade de compartilhar. Então, tudo isso são controles que agora são absolutamente necessários para você viabilizar uma empresa de forma remota. Então, na verdade, um notebook conectado à internet, um celular e ferramentas
customizadas para o tipo de negócio, né, Leonardo? Talvez um telefone VoIP para quem faz atendimento telefônico, mensageria instantânea para quem tem necessidade desse fluxo de informações, que é praticamente todo mundo, né? Como é que você vai se comunicar internamente, né? E aí vai, não é isso? E eu vou te Em dizer resumo, seria mais. mais ou menos isso. E vou te dizer mais, Floriano. A Uhum. estatística mostra que as pessoas elas têm migrado o padrão delas de comunicação da telefonia para a mensagem. Né? Se for perceber, Uhum. por exemplo, o Floriano, ainda mais você como contador, né, Floriano? É. Você, quando eu te conhecia 10 anos atrás, era o dia inteiro recebendo ligação, resolvendo pepino por telefone. Hoje é tudo texto, é tudo digitado, é tudo aqui recebendo, encaminhando mensagem, recebendo arquivo, compartilhando. Por quê? Porque as pessoas acostumaram com essa nova forma de se comunicar. É verdade, tem razão. Leonardo, e o acompanhamento dos funcionários? Quem quer iniciar um processo, uma experiência com trabalho remoto e fica naquela, poxa, mas se o cara trabalhar em casa, como é que eu vou saber se o cara está trabalhando? Como é que você faz isso hoje na e-mail para servir de experiência, de inspiração aí para quem está assistindo a gente? Primeiro, isso é uma pergunta muito interessante, Floriano. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender que se o cara quiser dar, né, o migué na empresa, ele vai dar dentro ou fora do escritório. Verdade. Existe um sentimento ainda que vem da era da Revolução Industrial, né, de eu estou supervisionando o trabalho do meu funcionário, porque eu estou vendo ele aqui, ó, sentado, ele não está no Facebook. Mas ele, eventualmente pode não estar no Facebook, mas pode estar fazendo outra coisa, pensando em outra coisa, ou mesmo até com um documento da empresa aberto, mas não está engajado e produzindo ali de forma útil para a empresa. Então, em primeiro lugar, a gente tem que deixar essa hipocrisia, essa falsa ilusão de lado. Essa ilusão de lado. Bom, dito isso, o que a gente tem aqui como caminho para poder fazer o controle do funcionário de forma remota? Como é que a gente faz na e-mail? Hoje a gente tem um bot, né, muito simples, que a gente chama de timesheet bot, que faz o controle de horas do funcionário. Então, como é que acontece? Ele entra dentro do e-mail, tem lá um contato chamado timesheet bot, todo dia ele bate o ponto dele digitando start quando ele está entrando no trabalho, stop quando ele está saindo para o almoço, start quando ele volta do almoço, stop quando ele sai, né, e termina as atividades dele naquele dia. Então, são 4 mensagens por dia dentro daquela conversa, e no final do mês a gente consegue puxar esses dados, gerar uma planilha de horas do funcionário, mandar para ele, mandar para o nosso departamento de RH, que faz todo o controle. Se o funcionário passou, se não passou, se vai ter que ter banco de horas, se não vai, e assim por diante, entendeu? E em relação às tarefas dele, eles chegam a enviar algum tipo de relatório? Como é que é feito o acompanhamento da execução do serviço? Isso é uma pergunta interessante também, porque a gente tem mais uma vez, né, herança da Revolução Industrial, aquilo que se eu estou vendo ele aqui trabalhando, então ele está entregando, ele está performando. Não vai ser mais assim. Daqui para frente, isso também é legado dessa pandemia, Floriano, que obrigou as empresas rapidamente a irem para o trabalho remoto. Daqui para frente, a orientação do trabalho ela não será mais baseado em cumprimento de expediente e nem encaixe de uma função. Ela vai ser cada vez mais orientada a trabalho por competência vinculado a projeto. Então, eu tenho uma pessoa que tem uma competência de vendas, uma competência de relacional, por exemplo, de interagir com o cliente. Eu vou colocar ela no departamento de venda e vou estabelecer indicadores para medir a performance dela. O indicador é quantidade de ligações que ela faz, quantidade de reuniões que ela faz, quantidade de videoconferências agora que ela está fazendo, quantidade de contratos que ela está fechando. Daqui para frente, e você consegue controlar isso de forma remota, você precisa de ferramentas. No caso, ou a e-mail, ou outras ferramentas, a gente usa para a área de desenvolvimento o Gira, né, que é uma ferramenta que controla todas as atividades e horas gastas por funcionário, por tarefa de desenvolvimento, para a gente saber quem está de fato trabalhando, quem de fato não está trabalhando, está querendo dar o migué na gente. Então a gente usa o Gira, mas existem várias outras ferramentas, tipo Basecamp, tipo o próprio Trello também, que eu sei que você usa. São ferramentas onde você consegue estabelecer tarefas, né, vincular essas tarefas a indicadores e medir ou dia a dia, ou semana a semana, ou mês a mês, se de fato o funcionário está entregando aquilo que você estabeleceu e combinou com ele que ele iria entregar. Perfeito, isso aí. Leonardo, seria interessante a gente colocar para o pessoal aquela história que você me contou. Lá em São Paulo, você tem notícias de gente
desocupando prédios para ficar só remoto, né? Exatamente. Esses dias, inclusive, eu vi uma outra publicação, acho que foi no Instagram do Murilo Gun, né, bastante conhecido lá em São Paulo, no Brasil todo. E ele falou o seguinte, olha, um amigo meu que tinha um escritório que custava R$ 100.000 o aluguel, ou seja, um escritório grande, você está falando de um escritório de 1.000 metros quadrados, talvez até 1.200 metros quadrados, dependendo da região. E esse amigo, ele está deixando o escritório dele e não vai voltar mais, ele vai continuar remoto. Inclusive, na semana passada, eu trouxe lá no Empreendedorismo o Tuco, que você conhece bem também, que trabalha remoto já há 5 anos, né, na empresa dele, na agência dele. Ele falou, Léo, eu tenho clientes meus que nunca tinham trabalhado remoto, com 30, 40, 50 funcionários, foram para o trabalho remoto e falaram assim, cara, Tuco, eu não volto, sabe por quê? O meu engajamento aumentou, a minha produtividade aumentou. O engajamento do funcionário com o trabalho dele aumentou. É impressionante. Eu tenho a gente tem várias histórias nesse sentido, de várias empresas que mudaram, ficaram temerosas em relação à performance, mas estão sendo positivamente surpreendidas. E aí, pensando pelo lado financeiro, você imagina a seguinte situação, uma empresa dessa com 50 empregados, você colocar em média uns 3 metros quadrados de área para cada empregado, então uma empresa dessa ocupa uma área de 150, 200 metros quadrados. Quanto custa o aluguel disso? Ou qual é o custo de ocupação disso, de energia elétrica, de porque não é só aluguel, aluguel, condomínio, né? estacionamento, né? Tudo. Vale E mais transporte. o transporte. Então, assim, se bobear, cara, se bobear não, é uma economia enorme, dependendo do tamanho da empresa, economia de muitos milhares de reais com o trabalho remoto, porque você pega esses 2, 3 metros quadrados e otimiza o espaço, porque você vai usar essa ocupação em outro local, normalmente na casa do empregado, normalmente em outro local em que ele queira trabalhar, e não você ter que arcar com o custo de manter essa estrutura, muitas vezes, na maior parte do tempo, ociosa, porque a empresa funciona 1/3 do dia, dos dias úteis, sem contar os finais de semana que fica fechado, né? É um custo absolutamente necessário. Por isso que eu falo, o que eu realmente acredito que vai acontecer é os escritórios de cowork, eles vão se multiplicar, porque todo mundo que, por exemplo, né, funcionário da MAF que mora em Taguatinga, e aí a MAF, digamos que a MAF se tornou uma empresa 100% remota. O funcionário da MAF que mora em Taguatinga, ele não vai, se ele não pode trabalhar em casa, ele não vai vir para o plano para um coworking. Ele vai procurar um coworking perto da casa dele, onde ele possa ir a pé, onde ele tem uma estrutura com ar-condicionado, bonitinho e tal, para ele poder trabalhar, a um custo estupidamente menor do que se ele fosse alugar uma sala fechada para ele trabalhar, viabilizar o trabalho dele ali. E com a disseminação da ideia, os clientes que talvez tinham a mentalidade assim de menos segurança no negócio virtual, porque o cliente se sente mais seguro de ir no endereço físico, de ver uma estrutura e tal, eles também vão se acostumando a entender que uma empresa que funciona totalmente remota e totalmente digital também pode ser uma empresa, poxa, uma puta de uma empresa, né, Leonardo? Enorme e que executa o serviço super bem, que pode atender ele talvez até melhor do que o cara que ele está vendo, mas não sabe qual é a capacidade e qual é a competência do cara. E eu vou te falar, Floriano, com a mentalidade das pessoas indo, né, tendendo para o minimalismo, tendendo para a otimização de espaços, para a distribuição de forma democrática, né, dos espaços, etc., com certeza as empresas que têm putas estruturas vão ser, inclusive, reputadas de forma negativa, de forma pejorativa. Para que isso tudo? Para que essa ostentação? Não faz sentido. Pega esse dinheiro, investe em projeto social que vai ser mais bem sucedido do que ficar ostentando uma estrutura, muitas vezes, a partir de agora, desnecessária. É verdade. Tem toda a razão. Leonardo, e aí, o futuro é remoto? O futuro é remoto, Floriano, sem sombra de dúvidas. Ou sem dúvida de sombra, né? O futuro é remoto, o futuro é o seu escritório, a MAF Contabilidade vai estar dentro do seu bolso. A um clique de distância para fazer com que você possa conversar com seus clientes, fornecedores, colaboradores, ter tudo ali na palma da sua mão. E eu vou falar para você, hoje a gente está fazendo experiência com telefone VoIP,
que antigamente eu confesso que eu próprio tinha um certo preconceito, cara, mas tem alguns locais que o ramal funciona 100%. Você nem percebe. Se você não disser para a pessoa, ela nem percebe que está usando telefone VoIP. O custo é reduzidíssimo, talvez menor até do que a telefonia convencional, entendeu? Sistemas a internet, a conexão VPN, sistema de mensageria instantânea. Cara, tá tudo muito moderno, tá tudo muito eficiente. Se você usar realmente as ferramentas que tem disponíveis no mercado, cara, tá tudo muito bom. Eu estou pensando até, inclusive, de fazer o seguinte, que no futuro próximo, talvez, a sala de reunião lá do escritório, eu já vou deixar lá o e-mail instalado lá, o cliente chegou, não, eu quero falar com o fulano, depois não, só um minuto. A gente aciona lá a sala de reunião, bota o funcionário que está trabalhando em home office lá na tela, pronto, pode ficar à vontade de falar com o funcionário. Não, mas eu vou te dizer o seguinte, Floriano, com certeza acho que isso é uma excelente ideia, mas a minha opinião, pelo menos, é que cada vez menos o funcionário vai até o escritório. O funcionário o cliente vai até o escritório. Isso para início, né? Enquanto ainda vai gente ao escritório, porque daqui a pouco as pessoas vão se acostumar tanto que nem vão mais, né? Vão procurar a conveniência. Conveniência é a palavra-chave nessa história. Beleza. Leonardo, e uma última pergunta. Em resumo, 3 ou 4 ou 5, quantas você achar, no máximo 5, dicas para quem quer trabalhar remotamente. Boa pergunta, Floriano. Primeira dica é você estabelecer um processo para que isso possa acontecer. Não adianta você falar para as pessoas que trabalham há 10 anos com você no escritório, que estão acostumados com aquele modus operandi de pegar o ônibus, parar naquela mesma parada, chegar no mesmo horário, subir o elevador, sentar na cadeira, abrir o computador. Você fala, olha, a partir de amanhã trabalho remoto e tchau. Você vai ter um custo enorme para poder fazer com que essa pessoa se ambiente se você não estabelecer um processo claro para isso acontecer. Mais uma vez, colocando como o seu exemplo, que acho uma pessoa bastante organizada, de se precisar de telefone VoIP, de contratar um sistema de mensageria ou colaboração. Qual é esse sistema? Foi feito treinamento nesse sistema, não foi feito? A pessoa conhece o sistema, já trabalha com esse sistema? Se já trabalhar, mais fácil. E estabelecer, à medida com que essa pessoa sai do escritório físico e vai para o ambiente remoto de trabalho, estabelecer quais vão ser os controles, né? Agora que serão aplicados para poder supervisionar o trabalho dessas pessoas. Então, a segunda dica que eu diria é quais são os indicadores de performance e de entrega desse funcionário, desse colaborador. Como diria Peter Drucker, você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Então, você precisa de métrica. Seja da menina que, eventualmente, só atendia ligação, a recepcionista só atendia ligação no escritório, você vai colocar ela para atender ligação, vai medir quantas ligações ela está atendendo. E filha, você tem que atender aí 3 ligações por dia. Você vai controlar isso, gerenciar e supervisionar isso. Se não tiver indicador, você perde a rédea, você perde o controle, você não sabe o que está acontecendo. E está acontecendo, isso é extremamente angustiante para quem está trabalhando de forma 100% remota. E a terceira dica que eu dou, Floriano, invista em grupos de colaboração de forma profissional, para que a informação, os documentos, os processos, os guidelines, todos estejam no mesmo lugar. Todos estejam dentro do mesmo ambiente. Porque quanto mais centralizado tiver o processo de comunicação e colaboração da empresa, mais fluida essa comunicação e o processo de trabalho vai ser. Certo. Beleza, Leonardo. Eu queria aproveitar o adendo aí, enquanto o Leonardo está aqui com a gente, dizer de novo, gente, que toda quarta-feira, às 21h30, a gente tem esse bate-papo empreendedor com gente do gabarito aí de Léo Valença, entendeu? Para nos ajudar a cada vez mais ter informações úteis, informações relevantes para gerir nossos negócios de forma eficiente, para vender mais, para gastar menos, para economizar, para fazer uma gestão eficiente da empresa e ter cada vez mais sucesso. Né, Leonardo? E vamos para cima, né? Vamos para cima, vamos fazer o negócio acontecer, né? E Leonardo, eu gostaria mais uma vez, cara, de te agradecer muito, muito mesmo. Muito obrigado de você ter vindo participar com a gente dessa live aí e ter
compartilhado com a gente esse conhecimento que você tem aí, essa experiência que você tem ao longo desses tantos anos aí já de batalha, de luta aí na área de TI, na área de trabalhando como CEO da iMail, correndo, startup, correndo atrás de investimento, enfim. Eu sei que é uma luta danada, sei que é uma experiência muito enriquecedora e você compartilhar esses conhecimentos aí com a gente foi de grande valor. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Floriano. Obrigado pela possibilidade de disponibilidade e interesse em me chamar, né, para a gente poder fazer essa live. Foi um prazer conversar com você. E aproveito a oportunidade também para fazer um merchan da Mafra Contabilidade, que é a contabilidade da minha empresa há 10 anos, né, trabalhando com a gente. Eu só tenho coisas boas a dizer. Floriano sempre me atendeu com um sorriso no rosto, sempre com esse sorriso de menino aí, de bom humor. Às vezes o pau estava quebrando lá, fechamento de balanço fiscal de empresa, e ele sempre me recebeu com um sorriso no rosto, com muita disponibilidade e disposição. Então, fica a dica aí, quem quiser e tiver precisando de contador, MAF Contabilidade é o lugar certo para você. Valeu, Leonardo. Muito obrigado, viu, cara? Valeu mesmo. E a gente se vê. Obrigado, Floriano. Um abraço. Boa noite. Até mais. Boa noite. Gente, Tchau, e todo tchau. mundo que está assistindo, semana que vem, 21h30, conto com vocês. Vamos acompanhar as lives, beleza? Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.